Estamos assistindo igreja se tornando uma agência econômica e financeira. Já se diz a boca miúda pela nação brasileira que pequenas igrejas já são grandes negócios, onde pregadores gananciosos e inescrupulosos transformam a igreja numa empresa particular ou familiar, transformam o evangelho num produto lucrativo, transformam o púlpito num balcão, transformam os crentes em consumidores, e desta maneira o vetor que governa essas igrejas é o lucro. Esta não é a igreja do Senhor Jesus. Este não é o evangelho do Senhor Jesus. A igreja de Deus é uma agência da verdade, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é uma agência da proclamação da palavra de Deus, do evangelho redentor do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não estamos seguros se essas igrejas evangelizam para arrecadar dinheiro ou se arrecadam dinheiro para evangelizar. Nós não podemos concordar com esta prática de igreja supermercado, de igreja empresa, que transforma a finalidade última da igreja no lucro. De Cristo, recebemos de graça e devemos proclamá-lo de graça. De graça recebestes, de graça dai. A salvação não é comprada, não é merecida, ela é oferecida gratuitamente. É muito triste constatar isso. Mas nós estamos assistindo, dentro dos redutos chamados evangélicos, o desengavetamento das indulgências da Idade Média, onde muitas vezes trata o último centavo do bolso das pessoas de maneira esperta, inescrupulosa, deixando uma imagem de que a finalidade da igreja é a arrecadação de dinheiro e não a proclamação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Denunciamos esta prática, discordamos desta prática e queremos convocar o povo brasileiro a conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não temos que ser prisioneiros deste misticismo, deste sincretismo. Nós podemos conhecer a verdade, nós podemos conhecer a palavra de Deus, nós podemos abraçar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas esta igreja está se transformando também numa igreja palco, onde as pessoas buscam shows, onde as pessoas querem ajuntamentos enormes, onde multidões se aglomeram em praça pública e onde cantores e pregadores são tratados como verdadeiros atores de cinema. Nós estamos assistindo espetáculos grandiosos, grandiloquentes, onde há muito ajuntamento e pouco quebrantamento, onde multidões celebram, mas muitas vezes sem o devido reconhecimento da santidade de Deus, da reverência que Deus merece, formando o culto divino em espetáculo, transformando muitas vezes os templos em palcos e transformando muitas vezes a liturgia do culto num verdadeiro cenário de show. Nós estamos vivendo o pecado da tietagem evangélica e do culto à personalidade em muitos redutos evangélicos, onde cantores e pregadores recebem gordos cachês para fazerem os seus shows, transformando de fato o evangelho num produto e transformando o povo e a massa em consumidores. Nós não podemos concordar com estas práticas. Nós precisamos voltar ao evangelho puro e simples. Nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos voltar ao cristianismo primitivo, ao cristianismo apostólico. Nós precisamos desesperadamente de uma nova reforma na igreja evangélica brasileira. Eu não sei se você percebe essas mesmas coisas. Eu não sei se você se aflige com essas coisas. Eu tenho percorrido o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E eu tenho visto com muita tristeza e dor esse desvio galopante, rápido, célere da igreja chamada evangélica brasileira
para uma apostasia, num abandono do verdadeiro evangelho, para abraçar um outro evangelho. O apóstolo Paulo diz que ainda que ele, ou mesmo um anjo, viesse pregando outro evangelho, que não aquele anunciado pelos apóstolos e por ele mesmo Paulo, deveria ser anátema. Deixa eu dizer algo extremamente grave para você. Estamos vivendo um tempo de perigo. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas são analfabetas da Bíblia e rasas espiritualmente. Estamos vivendo uma época em que temos um cristianismo no Brasil de 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Onde as pessoas entram para as igrejas, mas a vida não muda. Onde o evangelho cresce, ou melhor, as igrejas chamadas evangélicas multiplicam-se, crescem, e os ufanistas chegam a dizer que dentro de algumas décadas teremos maioria esmagadora de evangélicos nesta nação. Mas a tessitura moral do país não muda. Onde as pessoas entram para a igreja, mas não entram para o evangelho. Nós precisamos repensar estas práticas, nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos do antigo evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho puro e simples anunciado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Se você quer voltar ao antigo evangelho, buscando uma reforma e um reavivamento para a sua vida, eu quero convocar você para orar conosco pela Igreja Evangélica Brasileira, a orar para um reavivamento, para que Deus restaure a nossa sorte, para que Deus faça o deserto florescer, para que aqueles que estão perdidos sejam salvos, aqueles que estão desviados voltem ao caminho, para que nós possamos voltar à prática das primeiras obras e voltar ao primeiro amor, para experimentarmos o melhor de Deus para a nossa vida. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Ore comigo neste momento. Deus querido, a tua palavra diz que só existe um evangelho. O evangelho da verdade, o evangelho da graça, o evangelho da salvação pela fé em Cristo, o evangelho apostólico, o evangelho proclamado pelo Senhor Jesus. Não permita, ó Deus, que jamais nos desviemos desta verdade. Que jamais sejamos seduzidos por falsas doutrinas, por falsos mestres. Que jamais busquemos glórias humanas ou vantagens humanas. Que nós nos voltemos para Ti de todo o nosso coração. Que nós nos voltemos para o verdadeiro evangelho de todo o nosso coração, para sermos transformados por Ele e para o proclamarmos a toda a nação brasileira. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.